sejam todos muito bem-vindos ao podcast Idoso Pode Tudo, um podcast que é do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós vamos tratar do assunto o Estatuto do Idoso e Base Legal, na verdade o Estatuto da Pessoa Idosa. Para falar sobre isso, o Dr. Vitor Fonseca está aqui, promotor de justiça dos direitos da pessoa idosa, não é isso? Promotor, para a gente começar, já fica aí essa dúvida. É Estatuto do Idoso ou Estatuto da Pessoa Idosa? Como é que fala o correto? Olá, obrigado pelo convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto ele é mais conhecido como Estatuto do Idoso. Todo mundo já ouviu falar no Estatuto do Idoso, eu tenho direitos no Estatuto do Idoso. Mas a verdade é que recentemente essa lei mudou de nome, hoje se fala Estatuto da Pessoa Idosa. Isso por quê? Porque a expressão pessoa idosa agora inclui a pessoa idosa homem e mulher. Então é uma expressão que abrange os gêneros todos e é muito mais inclusiva, é a história da linguagem inclusiva. Então não achar que o Estatuto, a lei protege só o homem idoso, não, protege também, às vezes até mais, a mulher idosa. Então hoje se fala em Estatuto da Pessoa Idosa. Já que o senhor está falando sobre essa questão de proteção, né, de direito e tudo, o Estatuto, ele protege e abrange a quem? Isso é interessante te dizer. A gente tem no Brasil o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, o famoso ECA, que protege crianças e adolescentes, crianças de 0 a 12 e 12 a 18 adolescentes. Essa é a faixa etária protegida. Em vários países, essa questão do idoso, quem é uma pessoa idosa, varia muito, né? Varia quem que é uma pessoa idosa, como é que se configura uma pessoa idosa, qual é o conceito legal de pessoa idosa. Aqui no Brasil, acima de 60 anos já é considerado uma pessoa idosa. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. Acima de 60 anos é considerado uma pessoa idosa, mas alguns direitos são previstos a partir de 65 anos. E existe também algo, depois que a gente vai falar um pouquinho, que é a super prioridade de pessoas acima de 80 anos. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa protege os acima de 60 anos, mas alguns direitos só são exercidos a partir de 65 anos. Direitos e deveres. Direitos e deveres, claro. Claro. Agora, doutor Vitor, o senhor está falando de direitos e deveres, né, de pessoas acima de 60, 65, 80. Tem algum exemplo que o senhor pode dar, por exemplo? O que de repente uma pessoa de 61 pode fazer, uma de 65 não pode, ou que está previsto, né? Então, o Estatuto do Idoso ele prevê, por exemplo, que algumas, que a gente chama comumente de passe livre ou gratuidade de transporte interestadual, seja só a partir dos 65 anos. Só que, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, a gente tem leis, né, que mudam essa idade, mas aí é uma realidade do nosso estado. Pelo estatuto é acima de 65 anos, né? E pela lei também agora, pelo estatuto, quem tem acima de 80 anos tem uma super prioridade. Então, vejam que é uma proteção em cima da proteção. Quem tem acima de 80 anos é considerado uma super prioridade para o estado. Então, qualquer tipo de prioridade, de atendimento, tem que ser dado a pessoas acima de 80 anos. Então, ele vai variar de faixa etária. Agora, doutor Vitor, um questionamento que veio aqui na minha cabeça com relação aos idosos, a pessoa idosa acima de 80 anos, por exemplo. Eu estava em uma ocorrência um tempo dessas de chuva, inclusive, e tinha uma pessoa idosa com mais de 80 anos que era proprietário de uma residência que estava em risco. Só que deparamos com uma situação de que ele não podia assinar por ele precisava de alguém ali. Isso procede? Isso está certo? Essa pergunta é muito boa pelo seguinte: muita gente confunde idade com incapacidade. Durante muito tempo, pessoas idosas eram tidas como pessoas incapazes, como crianças, né? Esse idoso é uma criancinha, não pensa bem. A verdade é que há muito tempo isso não existe mais. Idade, pessoa idosa, não significa incapacidade. A incapacidade hoje ela é vista como alguém que não pode comunicar a sua vontade. É alguém que, devido a uma condição física, clínica e às vezes até temporária, por exemplo, a pessoa está em coma, ela não pode comunicar o que quer, se ela quer assinar um contrato, se ela quer comprar alguma coisa, então ela é incapaz de exercer a sua vida civil. Não pode casar, não pode fazer um testamento, né? Isso é uma pessoa incapaz. O idoso não é incapaz. O idoso tem plena capacidade.
todo idoso, não importa a idade, tem plena capacidade. Isso quer dizer que, mas ele tem acima de 80 anos, então ele não pode assinar contrato. Isso está errado. Isso legalmente não existe. Agora, se o idoso, por exemplo, por uma condição mental, por uma desordem mental, ele tem uma questão cognitiva que está caindo, né? Ele não está conseguindo se exprimir, ele está se esquecendo de algumas coisas que são relevantes, né? É algo que é constante na vida dele, e a família começa a se preocupar com aquela qualidade cognitiva que ele tem, ele não está conseguindo entender as coisas e tudo, aí sim começa-se a discutir a decretação da incapacidade desse idoso. Nós chamamos isso de curatela, né? Antigamente a gente chamava isso de interdição. Não sei se você lembra, fulano foi interditado. Essa expressão também está sendo abandonada porque a gente fala que interdição, a gente interdita uma rua, uma estrada. Sim. Não é? Uma obra é interditada. Uma pessoa não é interditada. Uma pessoa que tem uma incapacidade, não está conseguindo se expressar, ela pode ser colocada numa situação de curatela. Então vai ser eleito um representante na família, que pode ser esposa, pode ser um filho, pode ser um irmão, né? Para que represente aquele idoso nas questões patrimoniais. Então, vamos lá, regra então, todo idoso é capaz. Mas se eventualmente ele não conseguir se comunicar, não puder ter livremente consciência do que está acontecendo, ele pode ser conferido a esse idoso, então, um curador ou uma curadora que vai representá-lo em questões negociais patrimoniais. Esse curador, por exemplo, não vai decidir se o idoso namora ou não, em quem que ele vota, não é dono do idoso. O curador, o representante, não vai reger a vida do idoso. Vai sim assinar pelo idoso questões patrimoniais, questões negociais. Direitos personalíssimos da própria pessoa idosa são exercidas por ela mesma. O idoso é independente e tem autonomia para tudo. Isso é importantíssimo de a gente abordar aqui, exatamente, pouca gente sabe, porque a gente vê que muitos filhos, principalmente, têm aquela coisa de, você não vai namorar, você, se está viúvo, principalmente, diz, não vai mais ter mais ninguém. Não vai nem receber visita em casa, você não tem direito de receber visita em casa, imagina. E não é assim, e a gente sabe que tem muita pessoa idosa que é muito mais lúcida do que pessoas bem novinhas aí, não é verdade? Mas a gente está falando de Estatuto da Pessoa Idosa, qual é o verdadeiro objetivo do Estatuto? Vejam bem, o idoso, ele tem direitos como toda pessoa humana. Então, na Constituição, ele tem direitos. Quando a Constituição fala que o idoso tem direito à vida, à liberdade, direito de vir, isso abrange o idoso. Abrange todas as pessoas, inclusive o idoso. Então, no Código Civil, quando o Código Civil diz que qualquer pessoa pode fazer testamentos, contrair núpcias, isso abrange o idoso. Então, os direitos do idoso estão em várias leis, inclusive no Código do Consumidor, por exemplo. Só que a ideia do Estatuto da Pessoa Idosa, do Estatuto do Idoso, é dar uma proteção especial. Essa é a ideia de qualquer estatuto. Quando a gente fala em estatuto, nós estamos falando de uma lei específica para proteger. Então, por exemplo, eu já falei do Estatuto da Criança e Adolescente, que protege, que dá uma proteção especial para quem é menor de 18 anos. Nós temos hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, que protege, dá uma proteção especial à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência também tem direitos na Constituição, no Código Civil, mas esse estatuto dá uma proteção especial para as pessoas com deficiência. A mesma coisa acontece aqui no Estatuto da Pessoa Idosa. O idoso e a idosa têm direitos em várias leis no Brasil, mas esse estatuto especificamente dá uma proteção especial, pensa, né, como é que aquele grupo vulnerável, que é a pessoa idosa em razão da idade, pode ser protegido pela lei. Então, são direitos específicos daquele grupo vulnerável, que é o grupo de pessoas idosas. E a gente falando sobre proteção, não tem como a gente também lembrar essa questão de violência contra a pessoa idosa, né? Como é que o Estatuto vê isso e o que está previsto no Estatuto com relação a isso? Isso é um grande buraco na nossa formação de sociedade. Eu digo isso porque quando a gente fala em violência contra a pessoa idosa, imediatamente, o que a gente pensa? O idoso apanhou, o idoso levou um soco, o idoso está sendo maltratado, furaram ele, então bateram nele. A gente pensa na violência física. A verdade é que o Estatuto protege o idoso de vários tipos de violência, que não apenas só física. Protege, por exemplo, da violência moral. Xingar o idoso, falar isso contra o idoso, dizer que você é vagabundo, você não vale nada, você não serve mais para nada. A violência psicológica. Sabe aquele filho dizer,
sem mim você não é nada. Se eu te abandonar, você morre. Isso é uma pressão, isso é uma ameaça. Isso é uma condição, uma violência psicológica, que está atraindo o idoso uma condição psicológica de vítima, de oprimido ali. Então veja, a violência moral, xingar, caluniar, difamar. A violência psicológica, violência sexual. A gente esquece que idosos, eu já tive casos de idosas acamadas que foram estupradas. Então, a violência sexual também está abrangido com violência contra a pessoa idosa. Violência patrimonial, que é muito sério. Que é o que a gente estava falando agora há pouco. Exatamente. São idosos que, por exemplo, têm a aposentadoria, têm o seu cartão, têm o seu benefício, mas só que ele não tem o seu cartão. Né? Quem tem é o filho, é a filha, ou é uma esposa, enfim, que pega esse cartão e vai gastar como quiser, não presta contas e não ajuda a comprar remédios, a comprar alimentos para a subsistência daquele idoso. Isso é violência patrimonial. Então veja como as violências são várias, que não apenas só a física. A física é mais fácil da gente ver. É um roxo, é um hematoma, né, que a gente vê, é muito mais visível. Mas tem outras violências que estão presentes na casa do idoso, né, que a gente não discute, que é essa violência moral, patrimonial, psicológica e até sexual. E vamos lembrar, grande percentual dos casos de violência contra pessoas idosas acontecem dentro de casa. O idoso, ele sofre furtos e roubos na parada de ônibus, ele pode ser vítima de um estelionato na saída do banco, por exemplo, pode. Que acontece muito, infelizmente. Mas, infelizmente, boa parte desses crimes de violência, a gente está falando de crimes que acontecem dentro de casa. Crimes que são cometidos por filhos, irmãos, por cônjuges, né? Ou cuidadores, o que é pior, cuidadores. Então nós estamos falando de uma violência doméstica, uma violência familiar contra esse idoso. E o que a gente tem que fazer então? Ou das duas uma, ou tirar esse idoso de casa, no sentido de não é tirar da família, mas colocá-lo em centros de convivência, fazer cursos, contatos com amigos, viagens, porque não, o idoso não pode viajar, né? Tirar de casa, fazer com que ele se inclua na sociedade, fazer uma inclusão do idoso na sociedade. Segundo, empoderar esse idoso, mostrar que o idoso é realmente uma figura que faz parte da família e que não pode ser tratado como um cachorro ou como um gato, né? Ele faz parte da família, como parte da família, e merece respeito como qualquer outro. Então, essa questão da violência familiar contra o idoso, da violência contra o idoso, primeiro, é uma questão familiar e interna doméstica. Um segundo ponto sobre essa questão da família, da violência, é que é uma violência feminina. Isso quer dizer que boa parte desses casos de violência, nós estamos falando de uma violência de gênero. São mulheres idosas que sofrem maior parte desses casos são mulheres idosas que são vítimas. São consideradas mais vulneráveis, é isso? São mais vulneráveis ainda. Por quê? Porque nós já temos uma proteção especial para a mulher, que é a Lei Maria da Penha, que todo mundo conhece. A violência de gênero, a violência contra a mulher, que é a Maria da Penha. Só que aí nós estamos falando de uma dupla vulnerabilidade. É uma mulher que tem mais idade, que é uma pessoa idosa. É uma dupla vulnerabilidade. Né? Então aí o Estatuto do Idoso protege ainda mais, sabendo do que nós chamamos dessa interseccionalidade. Porque a violência que a mulher sofre com 20 anos não é a mesma que ela sofre com 75 anos. Ela está sofrendo essa violência há 35 anos porque ou ela está acamada, ou ela está mais fraca, ou ela não tem como fazer a denúncia. Né? Às vezes a mulher jovem tem que fazer denúncia, mas ela está impedida de outras formas. Mas é um outro tipo de violência. Exatamente por isso tem que ser cuidada como outro tipo de violência que não é só a Maria da Penha. É uma violência interseccional, dupla vulnerabilidade, mulher e idosa ao mesmo tempo. Então isso é digamos que é uma briga do Estatuto hoje, é algo que precisa ainda ter mais políticas públicas, precisa ser conversado mais sobre isso? Precisa porque hoje a violência de gênero, como nós conhecemos, a violência contra a mulher, da Maria da Penha, ela ainda é uma violência marcada, a violência contra a mulher. Ela é marcada apenas, inclusive aqui no estado do Amazonas, pelo marcador é uma mulher a vítima. Nós não temos números, por exemplo, quantas dessas mulheres são pessoas com deficiência? Por exemplo, há um alto índice de violência de sexual contra mulheres surdas, por exemplo. Nós não temos esse índice, porque a gente não fecha os olhos para a mulher com deficiência. Nós não temos índices aqui no Amazonas, eu estou falando porque eu sei, aqui no Amazonas, sobre quantas mulheres dessa Maria da Penha são mulheres idosas. Nós não temos. Então, é uma briga, porque a gente precisa criar, como você está dizendo, políticas públicas. Nós primeiro temos que saber esses números, levantar esses números para saber se nós precisamos ou não e de que tipo de política pública para esses casos. Né? Então, é uma briga por conta disso. A gente precisa reconhecer esse tipo de violência para combatê-lo.
agora a gente está falando sobre colocar em prática o estatuto, para isso precisam vários órgãos, né? Existe uma rede, como é que funciona? Isso é muito interessante, muita gente não conhece a criação de uma rede, né, uma rede nacional, estadual e municipal de proteção à pessoa idosa. Nós estamos falando de vários órgãos de proteção à pessoa idosa ou voltados a direitos da pessoa idosa. E quando eu falo em órgãos, eu não estou falando necessariamente de órgãos ligados à segurança pública. Eu estou falando, por exemplo, de órgãos ligados na rede de saúde, de assistência social, né, órgãos ligados a direitos humanos, né, são órgãos que acabam criando, né, uma vocação para proteger a pessoa idosa, para defender esses direitos da pessoa idosa. Por exemplo, a minha promotoria, que é uma promotoria de direitos da pessoa idosa, faz parte dessa rede, né? A Delegacia do Idoso aqui em Manaus faz parte dessa rede. Os conselhos municipais, o estadual de direitos da pessoa idosa também fazem parte dessa rede. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que nós temos uma instituição de longa permanência de idosos, que é os antigos asilos, né? Que é a Fundação Dr. Thomas, que também faz parte. Uma entidade de acolhimento para a pessoa idosa que não tem para onde ir. Então, são vários órgãos que conversam entre si, que dialogam entre si e que têm atividades que se complementam. Né? Só o conselho, só o promotor, só a defensoria pública, a gente não vai conseguir funcionar sozinho. A gente precisa atuar em rede, cada um sabendo as suas atribuições e complementando. O que falta num, tem no outro. E a gente vai se apoiando nessa rede. A rede, então, é nacional, nós temos órgãos em todo o Brasil, tem rede estadual e tem uma rede municipal. Cada município do estado do Amazonas deve ou deveria ter essa rede criada, né, para proteger as pessoas idosas. Até para ter toda uma organização para que atenda a esses direitos e deveres das pessoas idosas. Exato. A gente tem que lembrar que esses direitos da pessoa idosa, eles são interligados. Por exemplo, a gente muito tem falado da saúde mental, né? Só que a saúde mental, obviamente, está ligado a uma rede de atenção psicossocial na Secretaria de Saúde Estadual Municipal. A gente está falando, por exemplo, de uma atenção básica primária, né? O médico da família ir lá com o idoso, conversar se ele está precisando de algum aconselhamento psicológico, alguma terapia. Mas a gente também está falando de atividades que complementam essa saúde mental. Por exemplo, o centro de convivência da pessoa idosa, centro de convivência do idoso. Quando o idoso está em comunidade, está fazendo atividade física, está fazendo uma atividade extra que ele não está acostumado a fazer, a saúde mental dele também está sendo cuidada. Melhora muito. Então veja como essa rede não se esgota só nesses órgãos que a gente pensa, é a delegacia. Não é só isso, é muito mais. Então nosso objetivo hoje é fortalecer essa rede. É deixar cada órgão, cada ponto focal dessa rede cada vez mais forte, com estrutura, com independência, para a gente fortalecer os direitos dessa pessoa idosa. Agora, doutor Vitor, a gente está falando aí dessa questão dos idosos fazerem essas atividades, para irem nos centros de convivência e tudo mais, e a gente não pode deixar de pensar também naquelas pessoas que acabam tendo um pouco de preconceito, digamos assim, e às vezes nem é pouco, é muito mesmo, preconceito contra essa pessoa idosa, né, de estar ali. Durante a pandemia, por exemplo, a gente ouviu muitas coisas, né, relacionadas ao idoso. Por que está na rua? Né? Fica em casa, vai dormir, né? Já está na idade de ficar só dentro de casa. Então, isso também, o Estatuto também trabalha isso. Muito como bom é que você trabalha? falar isso. Na pandemia, não sei se vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, na pandemia, Covid era o quê? Era doença de velho. Logo no comecinho. Covid, doença de velho. E a gente sabe que hoje em dia quem mais morreu foram os jovens, não foram os velhos. Os velhos, né, os idosos eram os mais vulneráveis à doença, mas quem mais morreu foi gente jovem. Né? Então, vejam o preconceito que tem nisso. Vamos lembrar há pouco tempo que faleceu a Rainha Elizabeth na Inglaterra. Sim. Quais eram as brincadeiras, os memes da internet? Finalmente morreu, não ia morrer nunca, ela nasceu com um dinossauro. Vejam o preconceito com uma mulher idosa, só pelo fato dela ser idosa, mais de 90 anos. Só por isso. Esse preconceito contra uma pessoa de mais idade, contra a pessoa idosa, se chama de etarismo ou ageísmo. Alguns chamam também de idadismo. Né? Esse ageísmo, etarismo, é justamente esse preconceito contra uma pessoa mais velha. É um preconceito porque a gente gera um estereótipo, né? De que o velho não serve para mais nada, que o velho está no fim da vida, que o velho não tem capacidade para mais nada, que o velho não decide mais a vida dele, que é uma criança de fralda. É um preconceito, um estereótipo. Né? Quando a gente pensa em velhinho, e aí todo mundo já conhece, por exemplo, um recorte de jornal que dizia: a velhinha morreu com 45 anos, logo no comecinho do século XX.
Porque no começo do século XX, a expectativa de vida era muito baixa e uma mulher de 40 e poucos anos já era considerada velhinha, né? Hoje em dia a gente mudou, esse estereótipo continua ainda na nossa sociedade, né? Esse etarismo, esse preconceito continua. E o que é mais grave? Esse preconceito, apesar de atingir com mais força a pessoa com mais de 60 anos, não está só no idoso. Está também, por exemplo, quando o mercado de trabalho se recusa a contratar pessoas com 40 anos. Está muito velho. Já não serve mais. Já não serve mais. Então veja como o etarismo é tão grave que atinge pessoas com mais de 60 com muito mais força, mas vai baixando, vai descendo. Sem falar nas mulheres, né? Você está muito velha para usar biquíni, você está muito velha para usar saia. Esse corte está se achando jovenzinho demais. Exato. Esse corte de cabelo não combina com mulher mais velha. Olha o preconceito, a carga de preconceito que nós carregamos. Isso é etarismo, isso é ageísmo. E isso não se muda com lei. Isso se muda com cultura, com valores, com a sociedade dizendo a gente não quer esse tipo de valor. É a gente dizer e valorizar os nossos velhos. É aproximar essa geração mais nova da geração mais velha. É incluir essas pessoas mais velhas na sociedade, para que pessoas idosas não sejam extraordinários, que a gente veja pessoas idosas viajando com independência, no shopping, nos cafés, nos cinemas, nos bares, nas baladas, por que não? Por que não? Exatamente. Então, quanto mais a gente incluir a pessoa idosa, menos preconceito a gente vai ter. E aí entra até a nossa perguntinha, que é o nosso trocadilho aqui, idoso pode tudo? Exatamente, mas é isso mesmo, a gente não tem limites pro idoso, né? A verdade é essa, que a nossa sociedade impõe essa jaula, impõe essas correntes para o idoso, dizendo que ele pode e o que ele não pode. A verdade é que o Estatuto diz que o idoso pode. Pode. Pode, é claro, dentro dos seus limites ali. Sim. E dentro também da legalidade. Sempre, né? sempre. Né? Eu acho que cada um tem os seus limites, né? O homem tem os limites, a mulher tem os limites, a criança tem os limites, o idoso também. Agora, o senhor é promotor de justiça, né, do direito da pessoa idosa. Uhum. No Ministério Público tem um trabalho ali. Qual é o papel do Ministério Público? Isso é legal. O Ministério Público, ele atua nessa área da pessoa idosa em duas áreas. Primeiro, na área de direitos coletivos da pessoa idosa. Por exemplo, em área de saúde pública. Que políticas públicas o Estado tem sobre a saúde da pessoa idosa? Como é que está o atendimento da pessoa idosa? Os CAIMs, os Centros de Pessoas para Melhor Idade, como é que eles estão funcionando? Estão com RH suficiente? Tem estão funcionando também. Se estão funcionando, né? Então, essas questões coletivas de assistência social, por exemplo, Instituto de Longa Permanência, Casa Lar, fiscalização de residências de idosos, nessas Casa Lar para idoso, né? A gente está fiscalizando. Então, essas questões coletivas é papel do Ministério Público. Mas, pela Constituição, nós também fiscalizamos direitos individuais indisponíveis. O que é essa expressão? São direitos que o idoso não tem como negociar. É o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade, dignidade. Então, o idoso, por exemplo, está precisando de um marca-passo. Ele pediu da Secretaria de Saúde, está 2 anos esperando esse marca-passo. É um direito indisponível, porque é a própria saúde dele, ele não pode abrir mão disso. Então ele pode ir ao Ministério Público reclamar, olha, a Secretaria de Saúde não está fornecendo esse marca-passo, ou ele está precisando de uma cadeira de rodas. Então são direitos indisponíveis que nós também atuamos, apesar de ser direitos individuais. A gente não pode fazer, por exemplo, olha, eu não estou conseguindo pagar minha conta de luz. A minha conta de luz está mais alta, eu não estou conseguindo pagar. Essa questão a gente já não consegue fazer no Ministério Público, porque é uma questão patrimonial, uma questão disponível. É do bolso do idoso. Então, isso aí a gente recomenda ou procurar um advogado ou buscar a defensoria pública se não tiver dinheiro para pagar um advogado. Então, tem jeito? Tem, mas buscando advogado ou procurando a defensoria pública. Para o Ministério Público, apenas essas questões coletivas relacionadas a políticas públicas relacionadas à pessoa idosa ou questões individuais indisponíveis. Sempre direitos muito caros, direitos personalíssimos da pessoa idosa. O idoso que está sendo maltratado, o idoso que está sofrendo violência, o idoso que está subnutrido porque não está recebendo o benefício dele, porque a família está tirando parte do dinheiro dele, ele está com problemas de nutrição. Então, essas questões mais graves, o Ministério Público pode e deve atuar. Agora, doutor Vitor, o Estatuto da Pessoa Idosa possui mais de 110 artigos, né? São muitos artigos ali. O idoso, ele conhece tudo, não tem como conhecer tudo, ou tem como conhecer tudo? Essa é uma questão que a gente tem batalhado cada vez mais. Quando a gente fala em acesso à justiça, né, a gente primeiro tem que falar em acesso a direito. Eu não vou buscar na justiça um direito que eu não sei que eu não tenho. Sim. Vamos pensar, inclusive, no Maria da Penha.
Quantas mulheres, quantos de nós não fomos, crescemos com a ideia de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Sim. Né? Ou seja, não pode brigar na justiça sobre isso. Né? Resolve dentro de casa. Não era um direito, então não se reconhecia aquele direito para brigar na justiça. A mesma coisa com o Estatuto da Pessoa Idosa. A nossa briga hoje é que esse estatuto seja conhecido, que os direitos sejam reconhecidos e que sejam exercitados para essas pessoas idosas. Né? O direito à gratuidade, né? O direito à saúde, o direito à assistência social, o direito ao lazer, o direito à educação. A gente esquece que o idoso também tem direito à educação. Não é só a criança ou adolescente que tem direito à educação, o idoso também. Né? E quando eu falo em direitos, eu estou falando daqui de Manaus e no interior. Então você, por exemplo, que está no interior do estado, né? Tem um município pequeno, converse com seus vereadores, converse com o seu prefeito, converse com as suas lideranças aí. O que tem de política do idoso? Política do idoso não é festa uma vez por ano, que alguns prefeitos fazem isso. Não, vamos fazer a festa do idoso uma vez por ano. Isso não é política pública. Política pública é criar centros de convivências, é criar políticas voltadas de assistência social, de saúde, voltadas especificamente para o idoso. De conscientização com relação ao respeito à pessoa idosa. De formações comunitárias, de grupos de idosos, de determinado bairro, vamos se reunir, vamos conversar sobre os nossos problemas. Isso é política pública. Né? Festa não é política pública. Então, quando a gente fala em reconhecer e conhecer, ter acesso a esses direitos, a gente está falando da capital aqui em Manaus, mas também de qualquer interior do estado. Esses idosos precisam conhecer os seus direitos para exercitá-los e buscar o acesso à justiça. Com certeza. Agora, doutor Vitor, a gente está falando aqui de todos esses artigos, né, de todos esses direitos que os idosos possuem. O senhor acha que o nosso país, ele tem esse respeito pela pessoa idosa? O estatuto, os direitos que estão ali previstos, eles são respeitados? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque primeiro que eu não sou idoso, né? Nem você é idosa, então a gente não tem a percepção da nossa realidade, né? A gente não sabe o que é ser vítima de um preconceito de idade, por exemplo. A gente não sabe o que é ser rejeitado no trabalho só porque tem 60 anos. Então, quem tem que dizer isso são as pessoas idosas, é elas que a gente tem que recorrer. E é para isso que a gente tenta conscientizar essas pessoas sobre seus direitos. Se você tem esse direito, está sendo respeitado, converse com a gente, converse com a rede. Vá para o Conselho, vá para o Ministério Público, vá com a Defensoria Pública, reclame, vá no CAPS, vamos tentar resolver essas questões de direito. Né? Converse com o seu representante que você elegeu, seu deputado, seu vereador, veja por que seus direitos não estão sendo respeitados. Né? Porque realmente, nós que não temos essa idade, que não chegamos a essa idade, não precisamos nos amparar nesses direitos, não tem como a gente falar em nome deles. Né? Quem tem que ter essa voz é a pessoa idosa, não a gente. Então a gente conta com essas pessoas idosas. A gente ajuda a conscientizar, a gente ajuda a falar desses direitos, mas quem tem a voz para falar se esses direitos são respeitados ou não é a pessoa idosa. Com certeza, né? É o idoso que está sentindo na pele aquilo exato. Que está acontecendo com ele, né? O que não está acontecendo deveria exato. Acontecer, né? Porque a gente também fala só do que é feito, mas tem aquilo que não é feito e que deveria ter sido feito pelaquela pessoa idosa, né, doutor Vitor? A gente está numa conversa aqui tão boa que o tempo vai passando e a gente nem sente o tempo passar, né? Mas nosso podcast, Idoso Pode Tudo, está chegando ao fim e aí eu queria que o senhor concluísse, né, desse uma conclusão aí sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e a base legal. Legal. Nós estamos falando de uma lei que já tem 20 anos, né? É uma lei super importante no nosso país, e que, como toda lei no Brasil, demora para pegar. Né? E a gente tem aqui no país ainda uma questão que é muito importante, que existe um tratado internacional, que é a Convenção Interamericana de Direitos da Pessoa Idosa, que foi assinada pelo Brasil, mas ainda não foi ratificada. Esse não é uma moda de falar em direitos do idoso, pelo contrário, eu acho que vai crescer ainda mais. A nossa população está envelhecendo, os números mostram que o Brasil vai ter cada vez mais pessoas idosas. Então, esses direitos vão aparecer cada vez mais. É importante que a gente conheça, que a gente exercite esses direitos da pessoa idosa. E eu coloco o Ministério Público à disposição. Quem quiser conversar com o Ministério Público pode jogar no Google, assim, Ministério Público do Estado do Amazonas, faça denúncia online, que você vai encontrar lá todos os meios. Você pode fazer denúncia pelo WhatsApp, pelo 0800, pode fazer via e-mail, pode fazer formulário eletrônico, de qualquer jeito. A gente quer ouvir você. Eu sei que eu disse que a gente estava concluindo, mas só uma última questão que eu acho importante. Sim. É onde que o Estatuto da Pessoa Idosa está disponível? Está disponível em qualquer lugar, a gente procura na internet, é só jogar lá Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto do Idoso, você encontra
facilmente na internet, né? São muitos artigos, mais de 110 artigos, mas a gente também vocês podem encontrar também no Google, pode jogar assim, cartilha Direitos do Idoso. Então tem muitas cartilhas que explicam de uma forma mais fácil, mais simples esses direitos, porque o Estatuto tem uma linguagem jurídica, normativa, então um pouco mais técnico. Mas se você jogar no Google cartilha pessoas idosas, cartilha Direitos da pessoa idosa, até no YouTube tem vários vídeos sobre o Estatuto da pessoa idosa que podem ajudar você a conhecer seus direitos. Perfeito, muito obrigada. A gente está conversando aqui com o Dr. Vitor Fonseca, que é promotor de justiça do direito da pessoa idosa. Muito obrigada pela conversa, viu? Esclarecedora, inclusive, porque muitas das questões que foram tratadas aqui, com certeza, que você que está nos assistindo não conhecia. Eu confesso que muitos esclarecimentos foram dados a mim, que eu também não conhecia. E eu só estou acostumado com isso, né, doutor? Infelizmente, mais de 110 artigos, nem todo mundo conhece tudo, e aí fica realmente com essas dúvidas. E aí não pode ficar com dúvida, né? A rede está aí justamente para isso e para amparar os idosos, né? A gente já está realmente no nosso... Se ele tiver algum contato, algum número... Ah, sim, verdade. Nosso diretor está falando aqui sobre o contato, que é muito importante também, a gente não pode esquecer isso, né? Porque quem está nos assistindo, de repente, quer entrar em contato com o Ministério Público. Como é que faz? Ótimo. Como eu falei, o contato com o Ministério Público vai ser feito diretamente. Joga no Google, fale com o Ministério Público do Amazonas, a gente vai ter todos os dados lá. Mas se quiser falar diretamente na minha promotoria, 92 é o nosso código aqui em Manaus, 3655-0556. Vou repetir, 92 3655-0556. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua disponibilidade. E esse foi mais um podcast Idoso Pode Tudo, do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas. Tchau, tchau.